Fala Esquadrão Drible do Lipe. Hoje vamos continuar a história de um dos maiores clubes de futebol do mundo. Não esqueça do triplo C. Curta, comente e compartilhe. Também conto com a sua inscrição para chegarmos na meta de 10 mil inscritos. Bora pro vídeo. No ano de 1914, o Botafogo seguia consolidando sua presença no cenário do futebol carioca. O clube, que já vinha de temporadas marcantes, entrava em campo determinado a manter sua força diante de rivais tradicionais como o Fluminense e o América. A temporada foi disputada no Campeonato Carioca da Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, e o Glorioso mostrou novamente sua tradição competitiva. Ainda que não tenha conquistado o título, o Botafogo apresentou partidas vibrantes, mantendo viva a paixão de sua torcida e a reputação de ser um dos clubes mais organizados da época. Esse ano também marcou um período de afirmação estrutural. O clube investia em suas bases e fortalecia sua identidade no bairro de Botafogo, unindo sócios, atletas e apaixonados pelo preto e branco. Era um tempo em que o futebol ainda engatinhava em termos de profissionalismo, mas o Botafogo já se destacava pelo espírito aguerrido dentro e fora dos gramados. Assim, 1914 foi mais um capítulo importante na caminhada do clube rumo a se tornar uma das grandes potências do futebol brasileiro, um time que, mesmo sem levantar taças naquele ano, reafirmou o apelido que carregaria para sempre, o Glorioso. Em 1915, o futebol carioca viveu um momento de turbulência. A criação da Federação Brasileira de Esportes, no Rio de Janeiro, trouxe divisões e fez surgir duas ligas paralelas, cada uma organizando seu próprio campeonato carioca. O Botafogo, sempre firme em suas convicções, optou por se manter na Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, onde já estava afiliado desde anos anteriores. Dentro de campo, o Glorioso manteve sua tradição de ser competitivo, enfrentando rivais como Fluminense, Flamengo e América em jogos que lotavam as arquibancadas e alimentavam a rivalidade crescente no futebol do Rio. Apesar de não conquistar o título, o Botafogo mostrou raça e disciplina, características que marcariam para sempre sua história. Fora das quatro linhas, o clube seguia fortalecendo sua identidade no bairro de Botafogo, com uma vida social intensa e o orgulho de ser uma instituição sólida. Esses anos foram de consolidação, de união entre os torcedores e atletas, pavimentando o caminho para conquistas futuras. Assim, o ano de 1915 reforçou que o Botafogo não era apenas um participante, mas sim um protagonista na formação do futebol carioca e brasileiro, sustentando com dignidade o apelido que já ecoava, o Glorioso. O ano de 1916 foi de continuidade para o Botafogo em sua caminhada dentro do futebol carioca. Novamente, a cidade ainda vivia um cenário dividido, com duas ligas organizando campeonatos paralelos. O Glorioso permaneceu fiel à Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, onde enfrentava alguns dos maiores rivais do Rio. Dentro de campo, o Botafogo mostrou sua tradicional garra. Embora não tenha levantado a taça, a equipe realizou boas campanhas, se destacando em partidas que reforçavam sua força competitiva. Rivalidades como as contra o Fluminense e o Flamengo ajudavam a criar o clima apaixonante que começava a transformar o futebol no principal esporte do Brasil. Mais do que os resultados, 1916 foi importante para consolidar o Botafogo como um clube de referência em organização, disciplina e tradição. Seus jogadores e dirigentes ajudavam a manter a credibilidade da liga, em meio a um futebol que ainda buscava estabilidade e reconhecimento. Assim, naquele ano, o Botafogo continuava escrevendo sua história com dignidade e firmeza, preparando o terreno para os grandes feitos que viriam em décadas seguintes. Mesmo sem títulos, reforçava seu papel de protagonista no futebol carioca e nacional. Em 1917, o Botafogo seguia firme como um dos pilares do futebol carioca. A cidade ainda vivia o reflexo das divisões entre ligas, mas o Glorioso manteve sua posição na Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, continuando a disputar o Campeonato Carioca com bravura. A equipe entrou em campo determinada, encarando rivais tradicionais como Fluminense, Flamengo e América, sempre com jogos que atraíam grandes públicos e despertavam paixões. Embora o título não tenha vindo, o Botafogo mostrou consistência e manteve sua reputação de clube respeitado e competitivo. Esse foi também um período em que o futebol começava a se expandir cada vez mais no Brasil, e o Botafogo se firmava como símbolo de tradição e seriedade. O clube era visto não apenas como um time, mas como uma instituição que carregava a identidade de seus torcedores e do bairro que lhe dava nome. Assim, o ano de 1917 reforçou a imagem do Botafogo como protagonista do esporte carioca, um clube que, mesmo sem conquistas naquele ano, seguia pavimentando sua trajetória de glórias futuras e reafirmando, a cada partida, o apelido que jamais deixaria de carregar, no Glorioso. O ano de 1918 foi marcado por desafios dentro e fora de campo para o Botafogo.
No futebol, o clube seguiu disputando o Campeonato Carioca da Liga Metropolitana, enfrentando os grandes rivais da época, como Fluminense, Flamengo e América. Mais uma vez, o Glorioso manteve sua tradição de competitividade, ainda que não tenha conquistado a taça. Mas fora dos gramados, o mundo vivia um período conturbado. A Primeira Guerra Mundial chegava ao fim, e a chamada gripe espanhola assolava o Rio de Janeiro, afetando inclusive a rotina dos clubes de futebol. Muitas partidas foram impactadas, e o esporte precisou se adaptar àquela realidade difícil. Mesmo diante desse cenário, o Botafogo se manteve firme, preservando sua estrutura e fortalecendo o vínculo com sua torcida. Esse espírito de resistência mostrou que o clube não era apenas um competidor, mas também um símbolo de união e perseverança em tempos adversos. Assim, em 1918, o Botafogo provava mais uma vez que sua história não se fazia apenas de títulos, mas também da capacidade de enfrentar crises e seguir em frente, mantendo vivo o orgulho alvinegro e a essência de ser, sempre, o Glorioso. O ano de 1919 trouxe novas emoções para o Botafogo e para o futebol carioca. O Glorioso seguiu disputando o Campeonato Carioca da Liga Metropolitana, enfrentando seus tradicionais rivais em partidas que, cada vez mais, atraíam a atenção do público e fortaleciam a paixão pelo esporte. Naquele ano, o futebol brasileiro vivia também um momento especial. O Rio de Janeiro sediou o Campeonato Sul-Americano de Seleções, atual Copa América, vencido pelo Brasil pela primeira vez. Esse triunfo aumentou a popularidade do futebol no país, e o Botafogo, como clube de destaque no cenário carioca, se beneficiava desse crescimento. Dentro de campo, embora o título estadual não tenha vindo, o clube manteve seu espírito combativo, marcando presença entre as forças do Rio. Fora dos gramados, o Botafogo seguia como referência de organização e tradição, reunindo sócios e torcedores em torno de uma identidade já consolidada. Assim, 1919 ficou marcado como um ano em que o futebol brasileiro dava passos importantes rumo à grandeza, e o Botafogo seguia como protagonista desse movimento, carregando com orgulho a alcunha de o Glorioso. Em 1920, o Botafogo continuava firme como um dos grandes nomes do futebol carioca. Mais uma vez, o clube disputou o Campeonato Carioca da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, enfrentando rivais como Fluminense, Flamengo e América em partidas cada vez mais acirradas e que ajudavam a consolidar o futebol como a paixão nacional. Naquele período, o esporte ainda mantinha caráter amador, mas a competitividade já era intensa. O Botafogo, mesmo sem conquistar o título, mostrou disciplina, raça e qualidade técnica, reforçando sua posição de destaque no cenário do Rio. Além disso, 1920 foi um ano importante para o futebol brasileiro como um todo. A seleção participou do Campeonato Sul-Americano na Argentina, aumentando a visibilidade do esporte. O Botafogo, como clube de tradição, era parte fundamental dessa engrenagem que impulsionava o crescimento do futebol no país. Assim, o ano de 1920 reafirmou o Botafogo como um clube de história sólida e presença marcante, que mesmo sem troféus na temporada, seguia pavimentando sua trajetória de glórias e alimentando o orgulho de sua torcida, que já o chamava com reverência de o Glorioso. Em 1921, o Botafogo seguiu sua jornada como um dos protagonistas do futebol carioca. O clube mais uma vez disputou o Campeonato Carioca da Liga Metropolitana, enfrentando os tradicionais rivais e mantendo sua reputação de equipe aguerrida, capaz de fazer frente a qualquer adversário. Naquele ano, o futebol brasileiro ainda respirava o amadorismo, mas os estádios já começavam a receber públicos maiores, embalados pelo entusiasmo da conquista continental de 1919. O Botafogo aproveitava esse cenário para fortalecer ainda mais seus laços com a torcida, que via no time alvinegro um símbolo de garra e tradição. Embora o título estadual não tenha vindo, 1921 foi mais um capítulo de consolidação. O clube mantinha estrutura sólida, vida social ativa e respeito dentro e fora de campo, características que ajudavam a sustentar sua posição de grande força do Rio. Assim, 1921 reforçou que a história do Botafogo não se fazia apenas de conquistas, mas também de constância, seriedade e paixão. Um clube que já mostrava, ano após ano, por que receberia para sempre o apelido de o Glorioso. O ano de 1922 foi especial para o Brasil, marcado pelo centenário da independência. No futebol, esse clima de celebração também se refletia nos estádios do Rio de Janeiro, e o Botafogo seguia como protagonista no cenário carioca.
O clube disputou novamente o Campeonato Carioca da Liga Metropolitana, enfrentando os tradicionais rivais em jogos cada vez mais disputados. Embora não tenha conquistado o título, o Glorioso manteve sua força e mostrava consistência, sendo reconhecido pela disciplina e pela dedicação de seus jogadores. Fora das quatro linhas, o Botafogo vivia um período de fortalecimento institucional. A vida social do clube crescia, atraindo cada vez mais sócios e reforçando sua identidade como símbolo do bairro e do Rio de Janeiro. Em um tempo em que o futebol ainda era amador, o clube mostrava organização e respeito, características que ajudavam a consolidar sua grandeza. Assim, 1922 foi mais um capítulo que demonstrou a importância do Botafogo na construção da história do futebol brasileiro. Mesmo sem taças, o clube mantinha vivo o espírito que o tornaria eterno: a garra, a tradição e o orgulho de ser chamado de o Glorioso. O ano de 1923 foi um dos mais marcantes da história do futebol carioca, e o Botafogo esteve presente nesse cenário de transformações. O grande destaque do campeonato foi a ascensão do Vasco da Gama, que conquistou seu primeiro título e trouxe para o futebol de elite jogadores das camadas populares, incluindo atletas negros e operários, rompendo barreiras sociais até então impostas. O Botafogo, tradicional e respeitado, enfrentou esse novo contexto de cabeça erguida. Apesar de não brigar diretamente pelo título, o Glorioso seguiu demonstrando competitividade e sua já conhecida garra nos clássicos contra Flamengo, Fluminense e América, sustentando sua posição como uma das forças do Rio. Fora de campo, o clube mantinha sua estrutura sólida e seu prestígio social. O futebol estava mudando, e o Botafogo, com sua tradição, se preparava para os novos tempos que se aproximavam, em que o esporte se tornaria cada vez mais popular e inclusivo. Assim, em 1923, o Botafogo seguiu pavimentando sua trajetória, mostrando que sua grandeza não dependia apenas de títulos, mas da constância, da história e do orgulho de ser chamado por todos de o Glorioso.